Olá, eu quero falar com você que quer ter hábito saudável, mas não consegue, e eu quero te ajudar. Meu nome é Marisa, sou fundadora da Epura e gostaria de ajudar pessoas a terem hábitos mais saudáveis através da hidratação. Bom, primeiro, saúde não é mimimi. Quantos relatos você ouve de pessoas que tentaram passar a vida percorrendo sucesso, dinheiro, poder, conseguem, mas se esqueceram da saúde. Você pode alcançar todos os seus objetivos, mas não esquecer da saúde, porque saúde te leva a patamares muito melhores para alcançar os seus objetivos. Hoje em dia, a OMC, que é a Organização Mundial da Saúde, tem vários relatos falando sobre as pessoas que envelhecem mais é por conta das escolhas, dos hábitos mais saudáveis que tem. E claro, da medicina, que hoje em dia também é muito avançada, mas não adianta você ter a medicina avançada se você não tem escolhas saudáveis, tá? Então, cuide de você, cuide da sua saúde. Graças a Deus, hoje a gente pode viver mais de 60 anos e sem dependência. Mas isso tudo depende das nossas escolhas saudáveis. Eu quero viver até sei lá quantos anos, velhinha, 70, 80, 90, quem sabe 100. Mas desde que eu esteja saudável, claro, eu acredito que isso é o que a maioria das pessoas querem. Mas a gente tem que prevenir do que remediar. É muito mais caro e muito mais doloroso, né? Então, como é que a gente começa a criar os nossos hábitos? Ninguém cria um hábito da noite pro dia, tá? Por exemplo, Michael Phelps não alcançou tantas medalhas olímpicas da noite pro dia e ele não começou a nadar da noite pro dia. As coisas vão avançando, é de pouco em pouco que a gente começa a criar um hábito e nem sempre a gente gosta do hábito quando a gente começa. Esse hábito vai se transformando, tá? Por exemplo, um hábito tem que começar pequeno, né? Estudar, por exemplo. Ninguém gosta de estudar. Gosta do objetivo, do resultado que estudar transforma nas nossas vidas, que é o conhecimento. E aí, com o conhecimento, você pode conseguir muitas coisas. Se você está na escola, você pode conseguir 10, ou você pode conseguir uma promoção no seu trabalho, ou ter um MBA, enfim, você quer atingir o seu resultado. E aí, depois de um tempo de que você começa a estudar, começa a ver o resultado, você começa a gostar deste hábito de estudar. E hábitos saudáveis são a mesma coisa. Então, a gente tem que começar com o hábito, e de pouquinho em pouquinho, e depois a gente começa a gostar, ver o resultado que está trazendo para a nossa vida. E aí a gente vai, com o tempo, aumentando esse hábito. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. A gente comia em casa arroz branco. E aí, como é que foi a alteração para o arroz integral? Bom, primeiro, eu tinha o intestino muito preso. Eu falei, não, vou comer arroz integral porque tem fibras. No começo não gostava, mas fui me forçando a comer porque isso trazia hábitos mais saudáveis, isso me trazia uns resultados melhores. E aí eu comecei a comer dia sim, dia não, e aí acabei gostando do resultado. Hoje, por exemplo, eu não gosto mais de como, mas não é que se eu tiver que preferir, eu prefiro integrar porque eu gosto mais do sabor. E aí, quando você começa a gostar do resultado que uma diferença fez na tua vida a longo prazo, você começa a ter outros hábitos saudáveis. E aí você vai gostando desse hábito. Que na verdade você gosta do resultado, você não gosta do hábito. Mas por isso que as pessoas desistem desses hábitos, né? E aí, primeiro então passo, o que a gente tem que fazer? E criando algumas pequenas metas, algumas pequenas coisas que aí naturalmente a gente vai aumentando os nossos objetivos, né? E como a gente consegue ter os nossos resultados, como a gente consegue atingir os nossos resultados. Por exemplo, alguém que quer emagrecer 10 quilos
não emagrece 10 quilos sem emagrecer 100 gramas. E aí a gente tem que comemorar essas pequenas vitórias e não focar principalmente nos 10 quilos, porque ninguém emagrece 10 quilos em um dia, uma semana, um mês. Se você emagrecer isso, não vai ser saudável. A gente está falando aqui sobre saudável, sobre um hábito que você quer ter para a vida e vai te fazer feliz, tá? Então, a gente tem que ir começando aos poucos e focar no longo prazo. Por exemplo, se você não faz atividade física nenhuma, você fazer 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, talvez faça te emagrecer 100 gramas por semana. Imagina isso, o resultado em 3 meses, 1 ano. Vai ser melhor do que nada, né? Então, por isso que a gente tem que começar aos poucos. E aí, com o tempo, a gente acaba gostando. E aí que as pessoas erram, as pessoas desistem. Porque ela está focada nos 10 quilos que ela quer emagrecer. Ela não comemorou as 100 gramas que ela emagreceu. Que isso vai te trazer retorno, mas é a longo prazo. As pessoas têm que pensar a longo prazo. Você não quer viver só um mês. A vida não vai acabar em um mês. Você tem que pensar sempre a longo prazo para a gente conseguir manter as nossas metas. As nossas metas têm que ser a longo prazo, porque isso tem que ser um hábito de vida. Não adianta você comer saudável em uma semana e o resto da vida começou a porcaria, porque você quis emagrecer. Você tem que ter esse hábito a vida inteira para você conseguir manter os seus objetivos. Então é assim que você tem que fazer. Se você quer ir pra praia, que vai chegar o verão, ir de biquíni, de sunga e tal, e aí você quer focar no verão, você pode conseguir. Você tem que pensar a longo prazo, sempre. Então, pensa nesse objetivo de verão. Eu quero conseguir. Imagina, se você emagrecer 2 quilos e melhor do que nada, né? Porque aí o que vai acontecer? Compulsão, ninguém consegue manter um hábito radical por muito tempo. A gente tem que ir diminuindo aos poucos, porque como é que funciona? O hábito, ele na verdade na nossa cabeça, ele é uma memória. E como a memória funciona? Como recompensa. Então, qual que é essa recompensa? É o resultado. É isso que a nossa cabeça entende. Então, por exemplo, o resultado desse que eu dei são 100 gramas, talvez 1 quilo em 2 meses, 1 mês. E aí é assim que o hábito funciona. Memória, recompensa. E pensando sempre a longo prazo, tá? Falando ainda dos relatórios da OMC, claro que a OMC é o Organismo Mundial da Saúde e eles fez diversos relatórios ao longo desses últimos tempos. E eles falaram que hoje, na história, é o que a gente mais consegue viver, tá? Há mais dos 100 anos e, diferente do que as pessoas têm medo, por exemplo, eu tenho medo, é viver dependente, tá? E hoje em dia, graças a escolhas saudáveis e a medicina avançada, a gente consegue viver mais sem a dependência, tá? Mas isso tudo depende desses 2 fatores e sempre com escolhas, hábitos saudáveis, tá? E é por isso que eu tô falando para vocês não focarem no curto prazo, focar a longo prazo. Eu, por exemplo, quero longevidade na minha vida, e você? Mas pensando sempre que prevenir é melhor do que remediar, tá bom? Então é isso, é isso que a gente tem que pensar então. Por que eu quero a minha saúde? Você também tem que ter uma meta, tá? Por que eu quero ter mais saúde? Por que eu quero mudar esse hábito? Isso também pode ser para outras coisas que a gente pode utilizar, tá? Se eu quero passar no concurso público, se eu quero parar de fumar. Primeiro tem que focar. Por que, por exemplo, nos Alcoólicos Anônimos, quando dá certo, quando a pessoa ela tem que vibrar pelo dia e não pensar no longo prazo? Porque exatamente isso, a gente consegue só o longo prazo a partir das pequenas conquistas, tá? Então é isso, você primeiro tem que pensar qual que é o seu objetivo. O objetivo é ter mais saúde, porque eu não quero morrer.
meu objetivo é porque eu quero me prevenir de doenças como diabetes, câncer, e aí, ou porque eu quero viver o mais possível sem depender de ninguém. Claro que isso pode acontecer, mas a gente tem que ter, eu pelo menos quero ter a minha consciência de que eu fiz o meu melhor para isso, tá? Então coloque uma meta e quando você começar a mudar os seus hábitos, não seja drástico, tá? Aí, com as suas pequenas conquistas, pequenas mudanças, você vai alterando normalmente, naturalmente, para aí assim conseguir as grandes conquistas, tá certo? Então é isso que eu queria dividir com vocês. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida vocês podem falar com a gente, mandar aqui embaixo algum comentário, falar no nosso Instagram, no nosso Stories, enfim, qualquer coisa, só perguntar. Espero ter ajudado. É pura, é vida.